Seja bem-vindo ao Revisa aí, professor. Hoje nós vamos falar sobre o sábado e o fim, a lição 8. E vamos construir juntos os valores que neste tema nós vamos trabalhar. Por isso, vem comigo. A lição de domingo fala sobre o juízo à criação e o acerto de contas. Eu começaria com Romanos capítulo 14, e lá no verso 10 diz que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Professor, isso significa que se você e eu vamos comparecer diante do tribunal de Deus, é porque nós temos valores a serem analisados, decisões a serem julgadas. Como isso se relaciona com o conteúdo desta semana? A lição deste trimestre está falando sobre as 3 mensagens angélicas, que está em Apocalipse 14. Lá no verso 7 diz que nós devemos temer a Deus e adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra, e as fontes das águas. Bom, se nós devemos temer e adorar, o verso 7 está dizendo que nós temos a capacidade de escolher adorar. Se você quiser, você não adora. Mas aqui isso significa que nós fomos criados com a capacidade de desenvolver valores que, se forem bem trabalhados, vão construir o nosso caráter. Valores bem trabalhados são limites. Quando nós sabemos até onde nós vamos, até onde nós não vamos, quando devemos parar, quando devemos deixar os outros seguirem, isso significa que os nossos valores estão sendo bem trabalhados. O juízo implica responsabilidade moral. E quando nós fomos criados, de acordo com a Bíblia, nós fomos criados. Isso significa que Deus deu essa moral para cada um de nós desenvolver nos nossos filhos e assim sucessivamente. Então, meu querido professor, a lição de domingo está ligada à construção de valores morais, e são eles que um dia serão julgados. O sábado e a criação. A lição de segunda ela é muito importante porque ela vai fazer uma pergunta básica. O que é o sábado? Depois da pergunta que está nesse dia, existem 4 parágrafos que falam sobre o que é o sábado. Você pode trabalhar maravilhosamente bem esses temas. Eu começaria com as passagens bíblicas que estão aqui nessa pergunta, que são Gênesis 2, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que falam que Deus descansou, santificou, abençoou o sábado e fez dele um mandamento. Em outras palavras, o sábado não é um dia que a gente escolhe. O sábado é um dia que Deus mostra a sua responsabilidade e o seu cuidado em reservar para nós um tempo de construção. Através deste descanso, deste tempo exclusivo, nós podemos nos dedicar a meditar e a colocar em ação aquilo que construímos como valores, respeitando o próximo e, obviamente, respeitando a Deus. A lição de terça-feira vai fazer uma comparação entre a evolução e a criação. Este é um engano não tão sutil que a lição aborda. Afinal, a Bíblia diz que o homem foi criado. E então, para quebrar esta regra, existe uma teoria disruptiva que nós entendemos ser a evolução,
Porque em Salmos 30, no Salmo 33 e em Hebreus 11, diz que pela palavra de Deus o homem foi criado. Puxa, então só tem um jeito de quebrar esta origem. É dizer que não foi pela palavra de Deus, foi por outra teoria. Bem, a evolução, ela nos afasta da adoração. Porque quando você lê a Bíblia diz que nós vamos adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Se a evolução quebra a palavra como sendo, né, a origem disso tudo, a quem eu vou adorar? Ellen White tem uma citação muito legal, eu quero ler aqui para vocês. Deus jamais revelou ao homem como ele realizou a obra da criação. A ciência humana não consegue analisar os segredos do Altíssimo. Seu poder criador é tão incompreensível como a sua existência. E na lição de quarta, vamos falar sobre a criação, o sábado e o tempo do fim. Eu usaria a ideia de identidade e adoração. A palavra-chave na lição de quarta-feira é adoração. Mas para eu adorar a Deus, eu preciso relacionar a sua identidade. Quem é Deus? Quem é essa pessoa, esse ser que eu vou adorar? Então aqui, em Apocalipse 14, 7 diz, temei e adorar a Deus. Em Apocalipse 14, 9, diz para eu não adorar a besta e a sua imagem. E Apocalipse 14, 12, diz que aquele que é o salvo, o justo, que consegue a aprovação de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Em outras palavras, existe aqui uma identidade. Quem é Deus, quem é a besta e quem é aquele que adora a Deus ou não adora, né? Eu daria uma dica, professor, falando sobre o sábado. Por quê? Porque o sábado, ele é o único mandamento que descreve Deus. Lá ele fala que foi ele que criou todo mundo, nós, enfim. Ele tem este poder de identificar a Deus. O segundo ponto está em Apocalipse 14, 12, quando fala que aqueles salvos, né, os remanescentes, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ora, se o sábado ele foi santificado e abençoado por Deus, então ele também acabou virando um mandamento por Deus. Aquele que guarda o mandamento de Deus, ele também guarda o sábado. Por isso que o juízo, essa relação de análise, de julgamento, ele está ligado à criação. Porque o sábado é o elemento central para nós podermos entender a identidade de Deus, que é o Criador, e é Ele que vai nos julgar. Lembre-se, começamos a semana falando de Romanos 14. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Sabe, amigo, não se esqueça, quando entregamos nossa vida a Deus, nos tornamos uma nova criatura e existe prazer em guardar os mandamentos de Deus. Você tem prazer em guardar o sábado? A lição de quinta-feira vai falar sobre o sábado e o descanso eterno. Professor, você pode perguntar para a sua sala, né, para começar essa lição, a seguinte pergunta: teremos sábado na eternidade? E aí você pode descrever duas passagens da Bíblia que podem ajudar a construir esse argumento. A primeira é a criação de Gênesis. E a segunda está em Isaías 66, porque no verso 23 tem uma recriação do mundo. E não é que nessa nova criação, esse novo mundo, não tem lá o sábado? Pois é, o sábado também aparece na nova terra, nesta recriação. A mensagem que o sábado passa não é porque somos pecadores, cansamos, precisamos dormir, repousar para reativar nossa energia. Não, a mensagem do sábado ela vai além. Ela parece que mostra uma obra contínua, uma ação que nunca acaba.
E Deus nos convida a fazer parte disso nessa recriação. Presta atenção nessa citação de Ellen White. Uma criação restaurada, a raça redimida que, havendo vencido o pecado, nunca mais poderia cair. Esse era o resultado, visto por Deus e os anjos, da obra concluída por Cristo. O dia em que Jesus descansou está para sempre ligado a essa cena. Quando ocorrer a restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, o sábado da criação, o dia em que Jesus repousou no sepulcro de José, será ainda um dia de descanso e regozijo. O céu e a terra se unirão em louvor, quando, de um sábado a outro, as nações dos salvos se inclinarem em alegre culto a Deus e ao Cordeiro. Querido amigo, estamos concluindo a lição 8 e eu, antes de ler uma citação aqui muito interessante, eu gostaria de convidá-lo a participar aqui do curso Professores Apaixonados. Na descrição do vídeo tem um link para a sua inscrição. Você já se inscreveu? Olha, todo professor deve se inscrever, hein? Querido diretor, promova lá. Agora nós vamos ler uma citação para concluir essa lição que, a maravilhosa. Dentro do Decálogo, o mandamento do sábado permanece como selo no sentido de que identifica quem Deus é, o Criador, confirma o território sobre o qual ele governa, tudo o que ele criou, e revela seu direito de governar, pois ele criou tudo. Para ter êxito, o dragão tinha que invalidar esse memorial de alguma forma. Querido amigo, pense em quantos benefícios o sábado tem trazido a você. Esses valores, eles são construídos de maneira abstrata, de maneira invisível, que realmente as pessoas que cuidam em guardar os mandamentos de Deus, em guardar o sábado, elas são pessoas realizadas. Construa esse caráter na sua família, construa esse caráter com a sua unidade de ação. E não se esqueça, hein? Eu estudo a minha lição. E você?